Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente este shorts, que foi aí, na verdade, uma entrevista do presidente Donald Trump a algumas emissoras brasileiras. Tá bom, pessoal? Prestem bastante atenção. Né? E eu peço também, por gentileza, que vocês aguardem aí, ou assistam até o final, que eu tenho algumas informações em relação ao canal Especulando os Fatos. Beleza, pessoal? Vamos ao que interessa. Olha só, pessoal, prestem atenção nessa fala do presidente Donald Trump. Vamos lá. Eu tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Eu o conheci, na verdade, nas Nações Unidas. Nós nos encontramos e gostamos um do outro, e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu consideraria viajar para o Brasil para a COP, e ele vai vir para cá. Nós conversamos sobre isso. Eu tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Eu o conheci, na verdade, nas Nações Unidas. Nós nos encontramos e gostamos um do outro, e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu consideraria viajar para o Brasil para a COP, e ele vai vir para cá. Nós conversamos sobre isso. Ok? Pessoal, eu já falei várias vezes aqui no canal Especulando os Fatos em relação ao tarifaço, a questão de lados políticos, a questão do Bolsonaro, a questão do Trump, a questão do Lula, a questão do Obama, a Hillary Clinton, Bill Clinton e assim por diante. O que eu estou querendo dizer? Que toda essa galera, né, que está sentado aí na cadeira presidencial dos seus respectivos países, Estados Unidos, Brasil e o mundo afora, toda essa galera está seguindo uma agenda. Todo mundo, pessoal. Gustavo, você está ficando doido. Não, não estou ficando doido. Porque é o seguinte, pessoal. A gente está vendo debaixo dos nossos olhos, tá, coisas que eram consideradas teoria da conspiração e, na verdade, estão se concretizando. Isso é fato, pessoal. O Donald Trump, ele é um indivíduo necessário para a preparação do caminho do anti-messias. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, pessoal. Aquilo que o Messias sempre citava nas escrituras, né? Porque eu acredito que é o seguinte, o verdadeiro povo israelita, aquele que saiu com Moisés do Egito, pessoal, ele está espalhado no mundo todo. As pessoas que o Donald Trump está, ou ele está sendo aliado, os jujus daquele falso estado lá, eles não são aquele povo que saiu, o povo, digamos assim, o verdadeiro povo israelita, que dentro do meu entendimento está espalhado no mundo inteiro. Esse povo está espalhado no mundo inteiro. Os verdadeiros israelitas. Então, assim, a questão esquerda e direita, ou seja, comunismo, socialismo, marxismo, darwinismo, conservadorismo, todos esses mecanismos ideológicos, pessoal, eles foram implementados por essas pessoas que hoje Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é aliado. Inclusive, quem inventou o comunismo foi os jujus, CEO, que vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. Né? Então, o verdadeiro povo israelita, ele não está somente naquele falso estado, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, não está concentrado naquele falso estado, mas ele está espalhado, ou eles estão espalhados no mundo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De forma geral, esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Toda essa galera que está lá no poder, eles têm objetivos. E um desses objetivos é controlar você, reduzir a quantidade de CPFs, certo? E o principal dos três objetivos,
te afastar espiritualmente do Criador, te enfraquecer espiritualmente, fazer com que você não acredite no sacrifício do Messias, fazer com que você descredibilize a palavra, as escrituras, né? Então toda essa galera tem um objetivo, preparar o caminho do anti-Messias. E esse indivíduo, ele está fazendo isso. Muitas pessoas falam, ele vai fazer o acordo de paz. Não, ele não vai fazer acordo de paz, por quê? Primeiramente, que nós, dentro do meu entendimento, estamos já passando por uma terceira G mundial, certo? Ela não foi oficializada. Ela não foi oficializada. E a palavra fala o seguinte, né? Quando houver paz, haverá repentina destruição. Então, dentro do meu entendimento, não estou falando que essa será o que está acontecendo agora. Inclusive, saiu uma notícia que Israel fez um acordo de paz ali com Hamas, mas pode ser que também seja, né? Mas a gente consegue já entender que a terceira G mundial ela vai se oficializar através ali entre alguma questão, algum estopim que será causado pela Rússia e também por Israel. Um desses dois indivíduos vai dar início à terceira G, ou vai, na verdade, oficializar a terceira G mundial, que dentro do meu entendimento, ela já está acontecendo de forma bélica, de forma comercial, em vários ramos, pessoal, né? De várias formas, mas ela já está acontecendo, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, muitos acham, por exemplo, que o genro dele é o anti-messias. Galera, uma característica do anti-messias que as pessoas elas ignoram é que, coloca aí, 98 a 99% da população mundial irá idolatrar o anti-messias. Aquelas pessoas que não se alinharem ao anti-messias, elas serão perseguidas. O próprio sistema que será implementado pelo anti-messias, que inclusive está sendo condicionado por esse senhor, vai automaticamente perseguir essas pessoas que não aderirem ou se dobrarem diante do anti-messias. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, basicamente, o sistema político ele é um dos mecanismos principais para a implementação desse sistema. Gustavo, mas como eles vão ou como eles já estão implementando esse sistema? Através do quê? Dos políticos. Como assim dos políticos? Os políticos, pessoal, eles aprovam leis tirânicas para controlar você. E como eles fazem a aprovação dessas leis tirânicas? Gustavo, esses indivíduos não deveriam conseguir passar essas leis tirânicas. Como eles fazem isso? Através de cenários que são condicionados por eles mesmos. Vocês estão entendendo? Para fazer com que a população, de forma geral, aceite a implementação dessas leis. Avance essas leis. Dê legalidade para essas leis, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eles criam todo o problema para justificar a implementação de determinadas leis que irá controlar a população. Aí eles criam aqueles jargões, nós estamos fazendo essa lei para te proteger, para a sua segurança, né? E a população assina embaixo. Eles precisam da legalidade. Pelo menos, digamos assim, que pelo menos uma parte da população apoie essa lei que eles estão implementando, né? Então, as leis que estão sendo avançadas aí por diversos países no mundo todo é para controlar a população, é para implementar o sistema tirânico do anti-messias e avançar a sua agenda, né?
E aí o que, que eles fazem, pessoal? Eles criam diversos mecanismos ideológicos, por exemplo, para fazer com que a população se divida e não perceba o que está acontecendo ao seu redor. Não perceba que essas leis são para controlar a, a, os mesmos que estão apoiando é, é, essas leis tirânicas. Conservadorismo, comunismo, socialismo, darwinismo. Por isso que eu sempre falo, cara, tudo que termina com ismo, cara, é algo satânico. É algo para oprimir a população. Né? Então, assim, cara, é dividir para conquistar. Por isso que eu falo aqui para vocês: esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Eu já fui uma pessoa que idolatrei o sistema político. Já votei no Lula, caí na falácia da esquerda. Já votei no Bolsonaro, caí na falácia da direita, né? Então, assim, a idolatria de políticos, pessoal, levará muitos à ruína. Levará muitos ditos cristãos à perdição. Evangélicos, católicos, protestantes, pessoas que estão em diversas outras religiões, que inclusive será unificada pelo anti-messias, né? E essa questão da unificação de diversas religiões, ela foi muito ali pedida e avançada pelo Papa Francisco, o Chiquinho, né, que acelerou demais a agenda aí dos controladores, pessoal. O Chiquinho foi abertamente ali a batizar um alienígena, né, abertamente a favor aí ao sacrifício de Moloque, né, diversas outras questões, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, um cara como esse aqui, é aquilo que eu falo, vocês têm que identificar os sinais. Identifiquem os sinais, o que está acontecendo ao seu derredor. Nós estamos trabalhando com informações fragmentadas, nós estamos trabalhando com informações que elas estão espalhadas, pessoal. Então, o que está acontecendo aqui agora é uma peça do quebra-cabeça. Para você entender o seguinte, que essa galera está brincando com você. Tudo que está acontecendo ali no meio geopolítico ou na política nacional, pessoal, é um grande teatro. E digo mais para vocês, logo logo, ou tem duas opções: ou vai aumentar as sanções contra o Brasil e prejudicar de forma geral ainda mais os brasileiros, inclusive com a política que está sendo aplicada aqui, né, com a agenda que está sendo de forma muito acelerada, ou seja, avançada aqui no Brasil, ou ele vai remover as sanções. Né? Eles vão reduzir a pena ali do Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai ficar meio de lado, vai ficar esquecido, aí daqui a pouco ele volta à tona, né? Vocês já estão percebendo que o STF já está dando ali uma recuada em relação, perdão, a algumas decisões que eles estão tomando, falando, não, realmente a gente extrapolou nas nossas decisões, mas a gente teve ali uma motivação, né? O que vocês acham que, por exemplo, que a Suprema Corte do Brasil ia fazer lá em Nova York? Né? Eles iriam fazer o que lá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles vão receber as ordenâncias lá dos Rothschilds, dos Rockefellers, né? Vocês estão entendendo? Estão entendendo a gravidade da situação que muitas pessoas elas não conseguem perceber? Porque o projeto do Criador, cara, é você ter ali sua casa, sua família, você plantar seu próprio alimento, você educar seus filhos, a sua esposa educar os seus filhos, a sua esposa edificar a sua casa, você ali, o homem ser o provedor. Provedor, quando eu falo, cara, ele ir lá pra luta, trabalho braçal, plantar, fazer com que a sua família ela esteja protegida,
fazer com que a sua prole, ou seja, os seus filhos, cara, possa gerar assim uma família ainda maior, né? Por isso que muitos são contra o patriarcado bíblico implementado pelo Criador, né? Aí voltando lá no começo do vídeo, né, que eu estava falando para vocês em relação aos falsos jujus, a sinagoga de Satanás, que é muito citado ali pelo Messias, os mesmos que levaram ele para o madeiro, né? E voltando lá atrás, quando o Criador fala para Abraão que ele vai fazer a partir dele várias nações, que será ou que seria incontáveis como os grãos de areia. Milhares de pessoas são da descendência de Abraão. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei que basicamente, pessoal, os verdadeiros israelitas, né, a sua descendência está espalhada pelo mundo. Não é exclusivamente aquele povo que está naquele falso estado. Claro, lá existe também descendentes diretos ali das 12 tribos israelitas, né? Assim como em diversas outras localidades ali do mundo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? E muitos vão falar aqui pra gente, vocês são sensacionalistas, alarmistas, teóricos da conspiração, né? Vocês têm que se embasar em fatos. E quando os fatos são alterados das informações, e aquelas informações que eram para ser verdadeiras, elas são descredibilizadas por veículos que se dizem ali os defensores da verdade e determinam o que é mentira e determinam o que é fake news e determinam o que é verdade. Né? Por exemplo, é o que fizeram com o livro de Enoque. O sistema religioso tirou ele do cânon e falou: não, esse livro não é inspirado. É um livro que dá detalhes ali do que aconteceu na era pré-diluviana. Enoque é citado nas escrituras. Tanto o Enoque bom, como também o Enoque ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o comunismo, pessoal, inclusive eu tenho um vídeo salvo e eu não consegui baixar ele, onde o cara ele fala de forma resumida que toda essa galera que Donald Trump está alinhado foram o pessoal que inventou o comunismo. Karl Marx, ele era juju. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Os donos das grandes produtoras de filmes, que inclusive a ficção ela imita a realidade, e ali é aonde eles amam propagar ali os seus planos, amam propagar as suas simbologias, amam propagar todos os seus rituais satânicos, amam propagar toda a sua numerologia. Os filmes, eles são produzidos, ou as produtoras de filmes são de jujus. As grandes emissoras, né, Jujus Sioni, né? Não estou falando da verdadeira Israel que saiu lá com Moisés do Egito, né? E depois ali teve esses impostores que estão aí até hoje no poder, né? Por isso que eu falo, Saul ele não fez o trabalho completo. Quando o Criador manda ele, né, cancelar o CPF de determinados povos e ele não faz isso, ele deixa uma brecha para que essa ramificação maligna ela aumente e continue se proliferando
continue ali fazendo com que os impostores avance aí até nos dias atuais. Olha só o problemaço que Saul causou, né? Aí a gente consegue entender porque o Criador falava ali para Josué, que deu continuidade ali no legado de Moisés, chegar em determinadas cidades, ó, até criança você pode passar o sarrafo. Até criança você pode, né? Aí as pessoas, nossa, mas o Deus do Velho Testamento ele era isso. Mas pensa comigo, cara, você criou todas as coisas com perfeição. Tudo, cara, com perfeição. E dentro do mundo físico do Criador, cara, existe a lógica, né? Ele pode intervir? Pode, ele tem todo o poder para fazer isso. Ele criou tudo, cara, ele criou todas as coisas. Ele criou a lógica, ele criou os átomos, ele criou tudo, tudo, tudo. Matéria-prima, tudo é dele. A gente acha que nós temos alguma coisa, mas tudo é dele. Aí vem o indivíduo dentro desse mundo lógico, inteligente e etc. E ele corrompe aquilo que foi criado por você. Dá um bug aí, digamos assim, e ele vai lá, porque assim como existe o perfeito nesse plano físico aqui, existe o imperfeito. Porque o imperfeito foi criado por aquele que tem todo o poder, toda a honra e glória. É um mundo perfeito aonde que existe o imperfeito. É um mundo perfeito aonde existe o bom e o mal. Vocês estão entendendo? Ah, mas por que ele quis? O Criador ele quis fazer assim. E aí, vai lá, corrompe aquilo que você fez com perfeição, que são os seres humanos. Com todo amor, com todo carinho. Aí dentro daquilo que o Pai e dentro da sua vontade quis, ele falou, vocês vão lá e corrige esse problema. Faz a limpa. Mas faz a limpa. Mulheres, crianças, tudo. Tá? Então, vocês estão entendendo? Ah, mas Jesus Cristo é amor. Cara, ele veio aqui para implementar o ministério dele. Para mostrar que ele é a verdade, o caminho e a vida. Para justificar os nossos pecados através, por intermédio do seu sacrifício. Quando ele voltar agora, ele não vai vir mansinho, não. Ele vai vir para julgar as nações que foram contra os mandamentos do Criador. E vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Vocês estão entendendo? Os impostores da sinagoga de Satanás, eles serão julgados, que se dizem judeus. Isso é citado lá em Apocalipse. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece aqui nesse cenário, cara? Que eu estou mostrando aqui para vocês com esse vídeo. 24 minutos já de vídeo e, na verdade, com esses shorts aqui. Cara, que esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Não estou falando aqui em relação a questões ideológicas que só estão aqui para nos dividir, para te afastar do Criador, para avançar leis tirânicas, para encurralar a população.
Eles se utilizam de mecanismos, por exemplo, do sistema religioso, do sistema político, para enganar você. Já pensei dessa maneira também. Ah, mas política se discute no meio religioso, sim. Não, não se discute. Porque a política, ela está aí para preparar o caminho para o anti-messias. Ela não é um sistema que foi gerado pelo Criador. Ela se formou, ela se solidificou, ela se implementou neste mundo corrupto, mas com a permissão do Criador para fazer com que as profecias bíblicas se cumpram. E aí o Messias retorna para desmantelar, estrucidar todo esse sistema e aqueles que fizeram esse sistema, ou seja, essas engrenagens rodar. Então assim, cara, eu sempre falo de forma bem assim, uma forma que dentro do meu entendimento é fácil para todos entenderem, né? Uma forma simples, simplificada, tento sempre resumir, pessoal. Agora o cara tá ali, ó, lambendo o Lula lambendo ele, né? Muitos não estão entendendo. E é aquilo que eu falei, né? No mínimo, cara, digamos assim, cara, no mínimo, né? Ele poderia ter falado ali, ó, cara, eu tô tentando negociar com o Lula para que ele fale ali com o judiciário. O que está acontecendo com o Bolsonaro é algo muito injusto, né? A gente tem que negociar, a gente tem que conversar para que, né, eu possa retirar a taxação, né? Aí a gente vê que o cara, o Lula é um cara bom. Olha o que ele está fazendo com o país, olha o que ele fez com o país, olha aquilo que ele foi julgado, ele foi condenado e, e está sendo ali omitido pelas mídias tradicionais aqui do Brasil, que ele não foi inocentado. Aí ele falar que o Lula é bom, que teve uma química com o Lula. E aí a gente vê diversos brasileiros idolatrando o Donald Trump. Assim como eu vejo os eleitores do pudim de cachaça idolatrando ele. Né? O Lula, na verdade. Porque o Lula está fazendo coisas absurdas, defendendo impostos para o pessoal. Os eleitores do Lula estão defendendo impostos. Ah, mas tem que taxar o rico que o cara é bilionário. Cara, pensa comigo, é um raciocínio lógico. Ah, é um raciocínio lógico, como eu posso dizer, básico. Meu, você é milionário. O cara vem e ele aumenta 10% da sua tributação que você vai ter que pagar de impostos. Pensa comigo. Você vai reduzir 10% do seu lucro ou do seu faturamento, porque o governo aumentou 10%. Você tem duas opções. Você não faz nada, perde 10% do seu lucro para pagar mais impostos para o governo. Está falando que você é super rico, que você é um cara que ganha muito dinheiro, ou você vai aumentar 10% do seu produto ou daquilo que você produz. Você está entendendo? E quem que vai pagar isso daí? Não é o consumidor final? Ele vai produzir. Produziu, ele vai vender 10% mais caro. Digamos assim que é um alimento. É um cara milionário que tem uma empresa aí de alimentos, etc. Aí esse cara vai fazer o quê com essa taxação? Ele vai repassar. O mercado que receber esse alimento 10% mais caro, ele não vai absorver
esse prejuízo de 10%. Ele vai repassar para quem? Para o consumidor final. E a maioria dos brasileiros é o quê? São pessoas pobres. Entende o que eu tô querendo dizer, pessoal? Então, tipo assim, cara, é um absurdo as pessoas defenderem impostos, cair nessas narrativas, nessas falácias. Veja que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Eles precisam implementar leis tirânicas. Como eles vão fazer isso? Através da política. Através da política. É dessa maneira que eles vão implementar leis tirânicas. Com base no que e como eles vão fazer isso, como eles vão avançar esses mecanismos, com a legalidade da população, as pessoas assinando embaixo. Eles precisam que as pessoas deem legalidade, nem que for uma parte da população, uma parte dividida da população, ela já consegue fazer com que eles avancem aí toda essa agenda maligna, todas essas leis tirânicas. Eles não precisa de 100% da população. Eles não podem ter 100% da população contra eles. Aí, ó, olha só, para vocês verem como que é o mecanismo político, tá? Olha só. Ó, ó. Veja só, olha só esse indivíduo aqui que muitos idolatram, tá? Vamos lá. Olha que absurdo, cara. Você me perdoe, gente. Vocês caíram numa fala. Olha, ó, Nicolas vota com o governo. Nicolas vota com o governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê. Ah, gente, pelo amor do pai. Não, gente, vocês não vão cair numa dessa, né? Gente. Hã? O que aconteceu? Nicolas estava em Belo Horizonte na hora da votação. Ele não esteve em Brasília na semana passada por causa do nascimento da menina. Voltou à capital federal somente ontem para participar de uma manifestação pela anistia. Terminado o ato, voltou na mesma noite para a capital mineira. Veja bem, o deputado afirmou que se confundiu. Gente, não dá, gente, pelo amor, cara. Olha só a importância do voto do cara. O cara votou a favor, derrubaram a MP, tá? Mas você sabe que o governo tem ali um mecanismo chamado Suprema Corte, né? Pode derrubar essa decisão aí do Congresso, assim como eles fizeram. E aí, o cara tava cuidando da filha dele, ai, eu votei errado. Meu, gente, o cara tem assessor, ele já está sabendo que isso vai ser votado há dias atrás, ele já deve ter estudado esse projeto. Ele já sabe se era assim. Ele viu ele assim ou não. Opa, já estudei, eu já sei o que é. É não. Gente. Ô, gente. Não dá, gente. Vocês vão cair numa falácia dessa. O Nicolas tratou a situação como engano. Ele ressaltou que se posicionou contra a MP. Abre aspas, fiz campanha contra e errei. Acontece. Acontece como, cara? Um voto, se o cara erra um voto ali, tá 300 a 300. Se ele erra pro sim ou pro não, quem que vai ganhar? Vocês estão entendendo o que eu tô falando para vocês? Meu, o cara ganha 30 mil reais por mês, fora ali os benefícios, tá? E o cara não consegue fazer, não consegue dar não sabe se ele vota sim ou não, porque ele tá cuidando da filha dele. Ô, gente, é o mesmo cara ali que eu fiz vídeos atrás ali, falando a respeito, tá falando da taxação do Pix, mas o pior que o Pix é o Drex. O Drex é pior que o Pix. Depois assista o vídeo que eu fiz aqui no canal. Cara, assim,
É um absurdo, gente, que vocês não têm noção. É uma coisa assim, cara, que, como que pode acontecer uma coisa dessa? Por isso que eu falo, esses caras, eles não estão a seu favor, eles só estão ali para fazer um teatro, são narrativas. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Lógico, tem outros lugares que a percepção do engano é maior, um pouco maior. Só que aqui no Brasil, cara, a soberba, a arrogância, a prepotência da população cega o entendimento de milhares de pessoas. E o Brasil ele vai ser julgado fortemente. Pode ter certeza disso, tá? Irmãos, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo, tá? Vocês perceberam que nós estamos retornando aí com as lives aqui do canal. Fizemos já a leitura e demos, na verdade, continuidade à leitura do livro A Conspiração do Gênesis 6. Acho que era a parte 15. Vamos dar continuidade, se assim for a permissão do Pai, na leitura do livro A Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais, parte 11. Amanhã aqui no canal, vou ter a honra de receber duas pessoas, meu amigo e irmão, Akira, do canal Guerreiro Celestial, e uma convidada também muito especial, indicada aí pelo meu amigo e irmão Akira, lá do canal Guerreiro Celestial, a Juliane, tá, pessoal? Ela vai estar participando aqui. Nós vamos estar comentando ali por volta mais ou menos de 2 horas de live, diversos assuntos aqui no canal. Será algo muito produtivo aqui no canal. Então, pessoal, já deixei a live agendada aqui para vocês. Vão lá, deixem marcado ali, coloquem a notificação para vocês conseguirem lembrar ali quando a live começar, ou 30 minutos antes da live começar aqui no canal, vocês serem notificados, beleza, pessoal? Vai ser uma live muito interessante. Vamos falar do Bolsonaro, vamos falar do Lula, Charlie Kirk, vamos falar aí de diversos assuntos que impactou o mundo nesses últimos dias ou meses, tá bom, pessoal? Não vai ter um assunto específico, não vai abordar ali cosmologia bíblica, diversos assuntos. Tá bom, pessoal? Vai ser um bate-papo muito interessante. Vocês podem perguntar qualquer coisa ali no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Vai ser muito legal. E eu desde já recomendo ali o canal do irmão Akira, o canal Guerreiro Celestial, para que vocês se inscrevam lá. Beleza, pessoal? A irmã Juliane, ela não tem canal, tá? Mas vai ser uma convidada especial aqui no canal, e eu quero que vocês recebam ela de braços abertos aqui. Beleza, pessoal? Assim como sempre vocês receberam aqui. Beleza, pessoal? Então era isso. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, faça como você achar melhor. Você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante. Verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas. Beleza, meus irmãos? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos. Tá bom, meus irmãos? Ok? A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho, Yahushua HaMashiach. Forte abraço a todos. Shalom. Até mais. Tamo junto. Forte abraço. Até mais, irmãos.